Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Então se prepare. Porque se você pisar na bola, até a terceira e quarta geração sua vai estar sofrendo disso. Eu estou fazendo um treinamento para casal, né? Então tem um casal de pastores que visita a gente, né, de tempos em tempos, e pega um tema e dá um treinamento para a gente lá em casa. E aí teve um dos dias onde a gente falou sobre maldição hereditária. Maldições hereditárias, né? E aí as pessoas podem interpretar isso de várias formas. Uma é sobre a ótica de fé e outra é sobre a ótica comportamental também, onde você acaba replicando o comportamento dos seus pais ou fazendo o exato oposto, né? E aí eu comecei a perceber esse tema e ver que na Bíblia existe muito dos problemas que passam de pai para filho quando ele não é resolvido na paternidade, na maternidade. E aí tem vários casos assim na Bíblia, mas quando eu olho para Davi, né, a relação de Davi e Batseba teve origem no adultério. Ele teve problema com mulher. Né? Foi uma das grandes besteiras de Davi foi esse problema. Indo para o final da história de Salomão, depois a gente volta, né? E aí onde a gente entra e fala, qual que foi o grande problema do filho? O mesmo. Com algumas outras nuances, mas foi o mesmo problema. E na Bíblia você vê várias histórias sobre maldição hereditária, onde o pai não cita isso, mas o pai fez uma coisa, o filho fez a mesma. Onde o pai caiu, o filho também, porque não foi resolvido ali e passa ali, né, para os filhos e nas próximas gerações. Tem alguma coisa que você enxerga sobre isso, sobre essa maldição hereditária? Com certeza. E quando fala maldição, o pessoal pensa assim... Foi uma bruxa. A bruxa, né? Wicked, né? A bruxa, aquela, né? A ímpia. Não. A ideia, quando a Bíblia chama, lembra que a Bíblia foi escrita numa época que não havia nascido ainda nem Sigmund Freud, nem Albert Kinsey, nem Jung, nem a psicologia. Simples, né, não é que era simples, é porque havia coisas que há hoje, mas não com a nomenclatura de hoje. Tá certo? Havia o que há, mas sem essa nomenclatura. Então, a Bíblia tem o conceito. O que hoje a psicologia chama de traços hereditários, de questões, traumas hereditários que você herda, eles chamam de maldições hereditárias. E por que a palavra maldição? É porque ela vem carregada de uma advertência. Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Então, se prepare. Porque se você pisar na bola... Até a 10ª geração, até a terceira e quarta geração sua vai estar sofrendo disso. Mas fique tranquilo. Mesmo que você fale, se você se agarrar comigo, eu terei misericórdia até 1000 gerações. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o primeiro ponto é esse. A Bíblia não está falando de nada que a psicologia e a psicanálise hoje não tratem nos consultórios. Apenas usando uma outra nomenclatura. Segundo, a Bíblia, quando chama de maldição hereditária, ela não chama de determinismo hereditário. Em canto algum da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você é obrigado a ser porque o seu pai foi. O fato do seu pai ter sido pode lhe dar uma predisposição para certas coisas, mas não uma determinação para certas coisas. Aqui eu tenho que até fazer um esclarecimento para ser honesto com o meu público. Há alguns que seguem uma teologia calvinista, de João Calvino, dizendo que Deus predetermina tudo. Então, na verdade, não existe o livre-arbítrio. É Deus que determinou se eu vou ser salvo, se não for. Eu não concordo com essa linha. Tem uma outra linha, a arminiana, que é a que eu concordo, que nós somos responsáveis pelo nosso destino e as nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Então eu tenho muitas coisas que eu carrego no casamento, conversando com a Laura, a gente fica percebendo às vezes assim, como é que eu trago algumas coisas que ela não traz do lado dela, por causa da criação que eu tive, algumas dificuldades. Sabe aquela coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, olha como é que eu sentei aqui e estou falando naturalmente, sem nenhum medo. Para vocês também, vocês são da comunicação. Uma outra pessoa ia ficar tremendo aqui, com a mão suando, com medo da próxima pergunta que você vai fazer, colocando a mão aqui de medo. Ou seja, cada um tem a sua facilidade ou a sua dificuldade de acordo com o que ele recebeu. Mas eu posso sim decidir o que eu vou fazer disso ou não. Então, repito, seus pais podem passar para você tendências, não determinismo. Você que escolhe se vai seguir nos caminhos do seu pai ou não. É até uma linguagem que a Bíblia usa. Porque ele andava nos caminhos do seu pai. Ele fez o que era mal ao Senhor. Isso tem de outros reis de Israel. Andando nos caminhos do seu pai. Então, uma dica que eu dou para tratar com maldições hereditárias.
Primeiro, conheça-as. Uma coisa legal que você pode fazer em casa é conhecer a árvore genealógica da sua família. Não estou falando pegar aquele programa para descobrir o brasão da família, não, eu sou da família Rebouças e tal. Não é isso que eu estou falando, não. É você sentar com sua mãe, com sua tia, perguntar assim, mãe, me fala um pouquinho dos seus irmãos, da criação que vocês tiveram. Pergunte quantos casos você tem na família de depressão profunda, quantos casos você tem de suicídio, quantos casos tem na família de pessoas com problemas mentais, quantos casos você tem na família de fracassados financeiramente, ou de pessoas que deram bem. Procure conhecer as virtudes e os defeitos da sua árvore genealógica. E desenhe mesmo essa árvore genealógica. Quantos depressivos eu tive, quantos casamentos não bem-sucedidos houve, etc, etc. Quantos problemas de drogas eu tive na família, de alcoolismo. Você vai fazendo aquela árvore ali e você já vai vendo quais são as suas tendências. A partir daquilo, procure ver naqueles galhos da árvore que você desenhou, quais são os galhos que mais se identificam com você. Quais são os que mais se identificam? Olha, isso aqui, isso aqui. Os que são virtuosos, você pode promover. Os que são defeitos, opa, eu tenho essa tendência aqui da minha família. Eu tenho a tendência de me achar um fracassado. Eu tenho a síndrome do impostor. Ore a Deus e comece a trabalhar essas tendências. E aí eu acho que você tem um bom caminho para seguir e, na medida do possível, busque a ajuda de um profissional de saúde mental, que um bom terapeuta pode fazer uma grande coisa na sua vida. Um bom terapeuta. Principalmente homens têm preguiça ou preconceito de procurar um psicólogo. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Terapia é muito bem-vinda.